Graça e paz, Igreja do Avivamento! Glória a Deus! Aleluia! Gente, tia Sandra falou comigo, né? Na verdade foi Cíntia, né, que falou comigo. Para eu trazer a palavra hoje no Dia das Mães, eu devo confessar a vocês que eu pensei que o apóstolo não fosse deixar. Mas, vocês conhecem meu jeitinho, né? Obrigada, Leia. Mas, eu fiquei assim, né? Gente, eu preparei uns 50 esboços para hoje. Juro para vocês. Minha cabeça essa semana parecia que estava um turbilhão. Porque eu pensava assim, é Dia das Mães, mas também a igreja vai estar lá, né? Não só as mães. E aí eu fiquei esperando Deus me dar uma palavra que não fosse somente destinada às mulheres. E aí, quando o apóstolo, na quarta-feira, falou sobre Deus ser o centro, eu falei assim, vou continuar nesse tema. Aí Deus falou assim, quem disse? Eu, ai, papai. Aí até já estava com a música já para pedir para a Thaís cantar. Aí Deus falou, quem disse? Amém. E aí, na quinta-feira, pensei, né, Joquebede, tinha até comentado isso com Cíntia, né? Vou falar sobre Joquebede. Pensei nisso, até falei com o Bruno. Aí o Senhor falou assim, não, espera. Eu falei, Senhor, não pode esperar, eu não tenho, assim, né? Meu cérebro não funciona muito bem, eu só tenho 2 neurônios, um está com defeito. E aí, como é que fica? E aí o Senhor me deu a palavra exatamente hoje pela manhã. Jesus amado, Deus é muito bom. Eu com sono, pastor Jorge ainda me pega para ficar lá passando os slides, e o Senhor falou comigo, você tem sonhado? E eu falei, Senhor, eu tenho sonhado, mas eu tenho que admitir que meus sonhos são meio esquisitos, né? Mas aí ele falou assim, não estou falando do sonho que você tem durante a noite. Eu estou falando dos desejos do seu coração. E aí agora o apóstolo falou, né, a questão dos objetivos que a gente vai alcançando durante a nossa vida, mas que a gente não pode deixar de ter sonhos. E os sonhos que a gente tem devem estar alinhados com a vontade de Deus na nossa vida. É isso que é interessante, sabe? Tem uma coisa que eu não sabia, né? Mas acaba que eu, Anderson, Cirleia, temos o mesmo desejo, né? Montar uma Kombi Home e viajar pelo Brasil. Bruno também? Então vamos comprar um caminhão cegonha e transformar ele. E aí eu ficava assim, né? Mas, caramba, uma Kombi Home, viajar pelo Brasil, um sonho, né? Conhecer lugares que eu nunca fui antes, lugares que eu gostaria muito de conhecer. E eu viajo na internet, gente. Viajo mesmo. E aí, uma vez, eu estava lá no YouTube pesquisando, né? E encontrei um casal que viaja pelo Brasil numa Kombi, mas eles não viajam somente para conhecer lugares. Eles viajam para pregar a palavra. E eles fazem um trabalho extraordinário. Depois conheci outro casal também no YouTube, que fazia o mesmo trabalho e carecem das nossas orações. Eu esqueci o nome deles agora, mas se eu encontrar, eu coloco lá no grupo da igreja. A Kombi deles pegou fogo no meio da estrada, lambeu tudo, estava carregada de Bíblia, que eles iam levar para algum lugar. E pegou fogo. E eles hoje precisam das nossas orações, porque é o ministério deles. Eles estão na igreja deles, local, mas é o ministério deles, é sair, né, para pregar a palavra. E isso é um sonho meu. Sonhar é viver. Sonhar é viver. Você pode declarar isso? Sonhar é viver. Traçar objetivos, traçar metas na sua vida, não somente na sua vida profissional, mas aquele sonho doido mesmo, igual esse meu, de entrar numa Kombi. O pastor Jorge não gosta muito da ideia de Kombi, porque ele é grande. Ele é comprido, né? Então, uma van ficaria mais, né, melhor acomodado.
Mas é um sonho que eu tenho. E aí, alinhado à palavra de Deus, seria isso: viajar pelo Brasil, conhecer lugares e pregar a palavra. Não necessariamente nessa ordem. Pregar a palavra, né? Viajar pelo Brasil, conhecer lugares. Mas é um sonho que a gente tem. E existem duas verdades a partir desse tema do sonho. De sonhar é viver. A primeira é: quem sonha não vive. Quem não tem sonhos, quem não estabelece uma meta na sua vida, eu não estou falando só dos jovens, não, porque os jovens sonham mais do que a gente, mas a Bíblia diz que os velhos sonharão sonhos, né? Estou chegando lá, estou lá, né? Já estou na segunda metade de um século. Então, quem não sonha, não vive. Sei lá, o sonho de ter uma casa própria, alguns já alcançaram, glória a Deus. O sonho de ter um trabalho estável, onde você ganhe uma boa remuneração. Vamos lá. Cursar uma faculdade. Eu estou com 3 paradas, gente. Estou com 3 faculdades paradas. O apóstolo falou sobre isso, né? Quem está lá com a sua faculdade parada, estou com 3 paradas. Eu vou voltar, em nome de Jesus. Ano que vem eu volto. Uma primeiro, né? Uma de cada vez. E sonhar em ter um negócio próprio, sonhar em viajar. Eu queria conhecer, sei lá, um lugar bonito aí. O apóstolo foi a Cancún, né? Cancún é um lugar bonito. Conhecer Cancún, que é tão falado, morar nos Estados Unidos para ganhar em dólar, né? Sei lá, mergulhar num lugar paradisíaco, fazer um curso de inglês. Meu inglês é uma bênção. Fazer, sei lá, qualquer outra coisa, constituir família, ter um time de futebol em casa como filhos, né? Ô, glória, alguém recebe? Amém. Pode ser futebol de salão, tem menos jogadores. E Deus, Ele ainda realiza sonhos. Essa é uma verdade que a gente não pode deixar de manter na nossa mente. Então, quem sonha não vive. Se a gente não estabelece um alvo a ser alcançado, como vai ser o nosso futuro? Se a gente não se direciona, não coloca a nossa vida em direção a esses sonhos, se a gente não corre atrás, né? Como é que esse sonho vai ser realizado? As coisas não caem do céu, gente. A única coisa boa que cai do céu é chuva. A única coisa boa que cai do céu é chuva. Porque até o granizo, quando cai, vem para quebrar a telha e quebrar a cabeça da gente, né? Mas a única coisa boa que vem do céu é chuva. Mas a gente tem que se direcionar para esse sonho. Eu quero terminar a minha faculdade? Eu quero. Então, eu tenho que ir nessa direção. Eu tenho que estabilizar a minha vida, organizar a minha vida para poder seguir nessa direção. Ver o que é melhor para mim. Sei lá, se você... Eu tenho uma admiração profunda por Pedrinho, porque sempre foi um empreendedor. Eu lembro quando ele era mais novinho, ele teve um material de construção, não foi? Quando o apóstolo falou que ele estava com material de construção, eu falei assim: cara, esse menino vai longe. Hoje ele tem lá a Damp, junto com o seu irmão, né? Uma empresa familiar, mas que ainda vai ser mais conhecida que a Que Bom no Brasil. Amém? Eu creio nisso. E eu creio que tudo aquilo que Pedrinho se empenhar a fazer vai dar certo. Sabe por quê? Porque ele corre atrás. Ele não fica esperando as coisas caírem do céu. Ele vai lá, ele pesquisa. Eu lembro que quando começou, né, a gente ia para lá provar sorvete. Eu ia para lá provar sorvete. E assim, eu via nele, sabe, brilho nos olhos. E é isso que a gente tem que ter. Esse brilho não pode perder. Eu estou velho, já estou no final da minha vida. Tá não, amigo. O início da sua vida é quando você acorda todos os dias. Sabe? Abrir os olhos, é um novo dia de novas oportunidades. É um tempo novo na sua vida que você não pode deixar escapar. A gente deixa passar muita coisa. Quando eu era mais novinha, tinha lá meus 19 anos, pintou uma oportunidade de emprego muito boa para mim. E eu deixei passar porque eu achava que aquilo que eu estava me empenhando em fazer ia dar certo. E os amigos falaram assim: André, você está perdendo tempo. E eu perdi tempo. Hoje eu podia estar bem.
financeiramente falando. E eu perdi tempo. Então, a gente não pode perder tempo. Pintou oportunidade, querido. Oportunidade é uma vaca de rabo longo, que você segura ela pelo rabo e domina. Se você deixar passar, vai vir a cotoca e você não vai ter como conquistar, como dominar. Então, sonhar é buscar as oportunidades. Se a porta abriu, querido, vai lá. Não deixa de ir. Se a porta abriu, se empenha. Olha, como eu gostei de saber que esse menino estava com um negócio próprio, o Marlon. Como eu gostei de saber disso. E ele se empenha, dia após dia, cansado pra caramba, né, amigo? Trabalha beça. Mas ele se empenha todos os dias. Para quê? Para alcançar o sonho. Para aumentar até, né? Para ampliar esse sonho. E quando a gente não sonha, querido, a gente morre. Se você tem um objetivo na vida, vai em busca desse objetivo. Ah, eu errei pra caramba no meio do caminho. Os erros são bons para a gente aprender. Os erros são primordiais na vida da gente, para a gente aprender. A gente aprende errando. Então, a gente não pode deixar os sonhos morrerem. Vou falar com você agora em Juízes, capítulo 1, versículo 2 a 9. O povo de Israel estava vivendo no Egito, e Moisés, debaixo de uma autoridade divina, conseguiu retirar o povo hebreu lá do Egito. Josué, capítulo 1, versículos de 2 a 9. Josué, desculpa. Josué, Juízo, tudo começa com J. Josué, capítulo 1, versículos de 2 ao 9. Diz assim, vou ler aqui, que a minha Bíblia é Almeida revisada. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Senhor, o sonho daquele povo era se livrar do jugo do Egito e alcançar a terra prometida, porque eles já sabiam que havia a terra prometida. Eles já estavam no deserto há 40 anos com Moisés. Mas o alcançar a terra prometida, o alcançar o sonho, né, a realização desse sonho, dependia de algumas coisas que o Senhor colocou aí. Esforço, obediência à palavra e união. Deus falou para Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Ele falou isso 3 vezes nesses versículos. Esforça-te e tem bom ânimo. Sem esforço, a gente não chega a lugar nenhum. Se você não se esforçar, se você não batalhar, você não chega a lugar nenhum. Laís, formada em odontologia, penou para se formar, lutou,
trabalhou pra caramba, vendeu tudo que era catálogo que tinha, Mary Kay, Avon, Eudora, tudo. Vendia bolo. Quem lembra dos bolinhos, dos doces que Laís vendia? Se esforçou para se formar, porque precisava comprar os instrumentos para o seu estágio, não era nem para exercer a função, para o estágio. Ela se esforçou para alcançar o objetivo de se formar em odontologia. E hoje trabalha na área, glória a Deus por isso. Então, a gente precisa usar os exemplos que estão próximos de nós, os exemplos de êxito que estão próximos de nós, para a gente também dar aquele impulso na nossa vida. Correr atrás do sonho, batalhar pelo sonho. Aquele povo estava lá no meio do deserto, mas eles precisavam obedecer à voz do Senhor, obedecer à palavra e cumprir com a vontade de Deus para poder alcançar a terra prometida. Amém? O Senhor direcionava, amparava, prosperava. O Senhor abençoava de todas as formas. Mas eles tinham que se esforçar. Se eles não se esforçassem, eles não alcançariam a terra prometida. Amém? Outra verdade é que quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. As circunstâncias da vida, às vezes, podem até nos paralisar, querido, por algum momento, mas não a vida toda. As circunstâncias podem fazer a gente frear, ir com calma, mas eles não podem deixar que a gente desista de vez do nosso sonho. Pelo amor de Deus, alguém toca alguma coisa para mim? Todas as circunstâncias que se levantam, até quando o inimigo se levanta contra nós, porque nem tudo é obra do diabo, tá, gente? Às vezes a gente mesmo paralisa. Nossa apostasia, a gente para. Fico catatônica. Ó Deus, ó vida, o que será de mim? Não posso ficar cobrando de Deus uma atitude que tem que ser minha. Eu tenho que ir ao encontro do meu sonho. E Deus, então, vai me abençoar, amém? Veja a mulher com fluxo de sangue. Ela gastou tudo que ela tinha. Ela usou todos os bens que ela tinha. Tudo que ela tinha. E não conseguiu ser curada. Ela procurou todos os médicos. E ela não conseguiu ser curada. E ficou isolada do povo de Israel, porque era lei naquela época, ela tinha que ficar isolada do povo. Mas quando ela ouviu que havia uma esperança, e que essa esperança estava passando na cidade, o que ela fez? Ela rompeu a paralisia e foi ao encontro da esperança. Quem era a esperança dela? Jesus. Ela foi ao encontro dele. E ela não se apresentou a ele. Ela não chegou e falou, Senhor, eu quero ser curada. Não, ela foi lá na orla, lá na bainha da veste de Jesus. E tocou, não tocou nem na carne dele, nem na pele dele, ela tocou na roupa de Jesus. E foi curada. Recebeu virtude, recebeu unção do Senhor. Ela foi lá, ela sabia, ela tinha certeza de que quando ela chegasse, se aproximasse de Jesus, ela seria curada. E o sonho dela se realizaria. Porque o sonho dela era ser curada e voltar para sua família. E aí ela foi ao encontro desse sonho. Não foi Jesus que foi atrás dela. Alguém sabe de uma mulher com fluxo de sangue há muito tempo? Não. Ela foi até ele. Ela correu atrás do seu sonho. Esforço. Fala comigo, eu preciso me esforçar. Se você quer realizar um sonho, você precisa se esforçar. Você não pode ficar parado. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que se movimentar. Queridos, creiam, essa palavra antes de chegar no seu coração, ela veio para o meu. Ela veio para o meu. Da mesma forma que você, eu também tenho que correr atrás dos meus sonhos. Alguns deles eu já tenho realizado. E eu devo tudo ao Senhor, tudo. Mas a gente precisa correr atrás dos nossos sonhos, amém? Talvez aquela mulher tivesse até vergonha, talvez não, ela tinha vergonha da sua condição, mas ela foi ao encontro do Senhor.
e recebeu virtude dele, recebeu cura. Não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias. Elas não podem fazer com que o seu sonho seja paralisado. Não importa como você vive, não importa a sua idade, não importa nada disso, importa que você tenha um sonho e você corra atrás dele. Se esforça, tem bom ânimo, nunca se aparte do livro da lei. Obedeça ao Senhor. Da mesma forma que o Senhor falou para Josué, Ele fala para nós agora. Então nós não podemos esquecer desses pequenos detalhes, de nos esforçarmos e obedecermos ao Senhor. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Todo mundo já conhece essa história, mas a gente vai ler mais uma vez, porque aí entra o exemplo da mulher e da mãe. Amém? Vou ler aqui em cima, não vou ler na minha não. Apesar de preferir a minha tradução, eu vou ler aqui em cima para acompanhar vocês. Havia certo homem, até o versículo 28, tá? Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido:
Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: faça o que parecer melhor a você. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. Ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Amém, queridos? Ana tinha um sonho. Esse sonho alimentava a sua vida. Desde que se casou, ela queria ter um filho. Naquela época, né, aquelas culturas lá do Oriente, as mulheres que não tinham filhos eram mal vistas. Mulher boa era aquela que tinha muitos filhos. E Ana, angustiada por não poder conceber um filho, todos os anos ela subia ao templo e clamava ao Senhor. Todos os anos ela subia, sacrificava e pedia ao Senhor. Todos os anos ela subia, orava, clamava. E um dia, já não aguentando mais, ela se derramou diante do Senhor. Ela não podia ser mãe. Era o que ela mais desejava, era o sonho dela. Mas ela não podia ser mãe. E quando o Senhor se lembrou dela, depois de ter derramado a sua alma diante de Deus, quando o Senhor se lembrou dela, ela concebeu um filho. Ele foi um presente de Deus para a vida de Ana. E nós louvamos a Deus por isso. Porque Deus pode até ter demorado a dar esse presente para ela. Mas ele sabia, o Senhor sabia, que no devido tempo, Samuel seria o maior profeta daquela época, da sua geração. Qual é o presente que você tem pedido de Deus? Qual é o presente que você tem pedido ao Senhor? Esse presente vai servir só para você ou vai servir para o Senhor também? Qual é o desejo da sua alma? Isso vai ser só para você? Ou vai ser para o exercício da vontade de Deus sobre a terra? Sabe, queridos, é importante a gente atrelar as coisas. Ana levou muito tempo antes de ter o seu filho. E Deus foi tão bom com ela que depois ela teve mais filhos. Samuel só ficou com ela até o desmame. Naquela época a criança mamava até uns 4, 5 anos. E ela teve outros filhos. Ela levou Samuel e deixou na casa do Senhor. Ela viu o filho uma vez por ano. Mas foi o maior presente que ela ganhou do Senhor. E esse presente estava atrelado à vontade de Deus. À vontade de Deus. Haviam motivos suficientes para que ela desistisse. A outra esposa do marido vivia caçoando dela. As pessoas olhavam ela de cara feia porque ela não tinha filhos. E a sua própria amargura, a amargura da sua alma que a consumia. Mas ela se derramou diante do Senhor, amém? E o Senhor concedeu. Ela não deixou o seu sonho morrer. Nós não podemos
deixar o nosso sonho morrer. Ela mergulhou na sua fé. Ela creu que o Senhor podia fazer diferente. Ela sabia que quando o Senhor fizesse, seria de verdade, seria tremendo. E o Senhor fez. Glória a Deus. Ela chorou compulsivamente diante do Senhor, várias vezes. Mas aquele dia foi fundamental. E aí o Senhor derramou sobre ela a unção da maternidade e ela pôde ser mãe, amém? Queridos, conquista demanda esforço, entrega, sacrifício, obediência. Se não houver, não foi uma conquista válida diante de Deus. Maria, mãe de Jesus, é um exemplo disso. Ela poderia perder a sua reputação, talvez pudesse até perder a sua vida por obedecer a Deus. Mas ela resolveu obedecer ao Senhor. E ela foi mãe do nosso Salvador. Aleluia. Ela resolveu deixar o sonho de Deus se realizar sobre a vida dela. Ela podia dizer assim para o anjo, né? Não, eu não quero não, vai dar ruim. Esse negócio não vai dar certo não, ainda não casei. Mas ela resolveu aceitar. Ela podia ter sido repudiada, mas ela resolveu aceitar e glória a Deus. Ela deu à luz ao nosso Salvador, o amado da nossa alma. Aleluia. Ela abriu seu coração e obedeceu. Hoje, Deus te chama para realizar sonhos. E para isso a gente precisa aprender algumas lições. A primeira delas, Deus adia a realização dos nossos sonhos para nos ensinar que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Você consegue entender isso? O Deus que te dá a bênção, Ele é melhor do que a bênção que você pede a Ele. Nós não necessitamos de coisas, o apóstolo falou isso aqui. Nós não necessitamos de coisas materiais. Nós necessitamos do Senhor. Se existe um vazio no nosso coração, esse vazio só pode ser preenchido com o Senhor, com o amor de Deus. Ele é o primeiro sempre. Não é marido, não é esposa, não é filho. O primeiro tem que ser Jesus. Se não for o Senhor, não adianta. Você pode até se esforçar muito, mas o seu sonho não vai valer de nada. O abençoador é mais importante que a bênção. E os sonhos adiados geralmente nos atraem mais à presença do Senhor, como aconteceu com Ana. A segunda coisa, Deus adia a realização dos nossos sonhos para nos ensinar que devemos consagrar de volta a Ele o melhor do que nos tem dado. Ana dedicou o seu filho ao Senhor. Ela entregou o seu filho nas mãos do sacerdote para que ele estivesse sempre na presença do Senhor, para que ele fosse criado lá no templo, diante de Deus, aprendendo como se conduz durante um sacrifício, aprendendo a orar, aprendendo a clamar, aprendendo a abençoar os outros em nome do Senhor. Muitas vezes a gente pede uma bênção e quando nos apegamos a ela, a gente esquece que quem nos abençoou foi Deus. A gente tem que buscar, sim, a realização dos nossos sonhos. Mas antes, a gente precisa buscar ao Senhor. E consagrar a Ele tudo aquilo que nós recebemos. Tudo que nós recebemos. Foi o Senhor quem nos deu. Por isso o dízimo é tão importante. Por isso a primícia é tão importante. Por isso a nossa oferta é tão importante na casa do Senhor. Porque nós consagramos aquilo que o Senhor nos dá. Sabe, se a gente tem força para trabalhar, foi o Senhor quem derramou essa força sobre nós. E por isso a gente tem que dar o dízimo, sim, para honrar a Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. O terceiro ponto. Deus adia a realização dos nossos sonhos para nos ensinar que os seus sonhos
são maiores do que os nossos. O sonho de Ana foi adiado porque era pequeno demais. Ela só queria ser mãe. Mas Deus sonhou com ela. Sonhou Samuel. Sonhou o sacerdote. Sonhou aquele que estaria sendo juiz, sacerdote e profeta para aquela geração. Deus sonhou além dela. Às vezes a gente fica impaciente, né? Achando que Deus esqueceu. Deus esqueceu de mim. Deus não está dando valor à minha oração. Mas não é nada disso, querido. Deus está preparando o melhor para a sua vida. Você recebe o melhor de Deus? Amém. A gente precisa abrir mão dos nossos sonhos para sonhar os sonhos de Deus. Para ver até onde o nosso sonho se enquadra na presença dEle. A gente precisa abrir mão dos nossos sonhos e nos agarrarmos ao Senhor. A Bíblia fala em Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar-se do Senhor é tão somente obedecer a sua palavra, buscar a palavra de Deus. Deus adia a realização dos nossos sonhos para nos ensinar que Ele é soberano e faz todas as coisas no seu tempo e conforme o conselho da sua vontade. Deus é livre e é soberano. Ele não age conforme a nossa pressa. Ele não é um gênio da lâmpada que você esfrega e já sai concedendo os seus desejos. Não. Ele é Deus. Ele age conforme o seu sábio e amoroso propósito. Ana fala lá no seu cântico que Deus é o que dá e tira a vida, exalta e também rebaixa, levanta o necessitado do pó e o faz assentar-se entre os príncipes. Quando Deus age, querido, ninguém pode impedir a sua mão. Deus quer agir sobre as nossas vidas, no tempo dele, não no nosso. É deixar que o Senhor faça a sua vontade. O que Ana tinha era incurável. Mas Deus concedeu. Deus tratou. Deus curou. E Deus fez acontecer. É assim que Ele faz, gente. Ele fez e fará maravilhas ao seu tempo. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Levítico, capítulo 26. Para a gente encerrar aqui. Os sonhos do Senhor, eles não se encerram numa simples bênção. Os sonhos do Senhor, Ele fortalece a nossa alma, amém? 26, Levítico 26, versículos 3 e 4. Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, eu mandarei a vocês chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Ele ainda pode fazer a estéril ser mãe alegre de filhos, filhos do seu próprio ventre ou filhos do seu coração. Ele pode transformar os nossos desertos em pomares. Se a terra está estéril, Deus pode mover. Ele ainda pode transformar as nossas lágrimas em fonte de alegria. Ele pode transformar os nossos pesadelos em sonhos encantadores. Basta que nós andemos nos seus estatutos, guardemos os seus mandamentos e os cumpramos. Aleluia. Não desista de sonhar os sonhos de Deus. Porque o tamanho do seu sonho determina o tamanho do seu Deus. Você sonha muito alto. Por que, pastora Natália? Por que estudar medicina? Você não pode continuar como dona de casa e pastora?
Você não está satisfeita? O seu sonho determina o tamanho do seu Deus. E Deus quer realizar o seu sonho. Mas a gente precisa se dedicar ao Senhor. Sonhar os sonhos de Deus. Enfrentar as adversidades. Vencê-las através dos propósitos de Deus que estão na sua palavra. Não abra mão dos seus sonhos, queridos. Mãe, não abra mão dos seus sonhos. Não abra mão de orar pelos seus filhos. Não abra mão de querer o melhor, de vencer as dificuldades por amor a Deus e aos seus filhos. É imprescindível o joelho de uma mãe ser roxo. Porque ali está a prova de que Deus está nesse negócio. É imprescindível a oração de uma mãe para que o seu filho seja bem-sucedido em tudo que ele fizer. É imprescindível para que os sonhos dos nossos filhos se realizem. Não os nossos sonhos nele. Eu sonho que meu filho seja isso. Não. É imprescindível que você ore para que Deus realize nele a vontade dele, do Senhor. Não é a sua vontade sobre o seu filho, mas a vontade do Senhor para a vida dele. Amém? Isso é intransferível. Seu marido pode orar com você, o pai do seu filho pode orar com você, pode, deve. Mas é intransferível a honra que Deus derrama sobre uma mãe de poder orar pelos seus filhos. Isso não tem nada que possa tirar de nós. E mesmo que venham as dificuldades, o Senhor está contigo. Deus é Deus do impossível. E Ele pode fazer ainda milagres acontecerem, sim. Ele pode transformar o choro em riso. Ele pode transformar a amargura em alegria. Ele pode. Basta você querer. Está difícil? Está doído? Deus quer chorar contigo. Deus quer te esconder debaixo das tuas asas e te fazer vencer. Os problemas vêm, mas nós somos capazes de transpor todos esses problemas, porque o Senhor é conosco. Amém, queridos? Os nossos filhos, a nossa família, a nossa voz, Deus quer usar nesse tempo. Eu quero te chamar aqui para orar conosco, amém? Eu quero que você se levante agora e comece a colocar os seus sonhos diante do Senhor. O Senhor conhece. O Senhor conhece, pastora, todos os meus sonhos. Conhece sim. Mas você vai colocar diante dele de novo e você vai pensar agora comigo. Será que o meu sonho, ele agrada ao Senhor? Será que o meu sonho, ele tem algum propósito para o Senhor? Para que serve o meu sonho? Qual é a utilidade do meu sonho? Começa a pensar nisso e começa a colocar diante de Deus. E peça para o Senhor te mostrar. Peça para o Senhor te revelar aquilo que está em oculto. Porque demora? Porque não se cumpre ainda? Mas Deus quer transformar. Amém? Os seus sonhos, que eles não sejam mais sonhos, que eles sejam palpáveis sobre a sua vida. Eu quero te chamar, mãe, aqui. Se você tem alguma oração para fazer pela sua família, pelos seus filhos, eu quero te chamar aqui para a gente orar junto, amém? Para você colocar os seus filhos diante do Senhor, para pedir ao Senhor que guarde os seus filhos debaixo das suas asas, para realizar os sonhos deles, não os seus. Agora não são mais os seus sonhos. São os sonhos do Senhor na vida dos seus filhos. Para que o Senhor faça a sua vontade soberana sobre a sua vida.
Aleluia. Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então começa a colocar os seus filhos nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero chamar a pastora Andrea para estar fazendo essa oração com a gente. Aleluia. Senhor Deus, nosso Pai, Deus de amor, de infinita misericórdia, muito obrigado, Deus, por esse momento especial que o Senhor separou, Senhor, para a Tua palavra revelada aos nossos corações. Viemos te pedir, Senhor Deus, pela vida de cada mãe aqui presente, Pai, pela vida, Senhor Deus, dos nossos filhos, Pai. Queremos, Senhor Deus, em nome de Jesus, que a Tua vontade prevaleça sobre a vida deles, Senhor Deus. Se existe alguma mãe que está passando por alguma luta, Senhor Deus, pelo Teu filho, Senhor, que o Senhor venha agora, ó Pai Santo, tocar, Senhor. Que o Senhor venha ajudar, Senhor. Que o Senhor venha transformar essa situação. Aqui está a Tua igreja, Senhor Deus, nesse lugar, Pai. Oh Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa, ó Pai Santo, ser revelada aos nossos corações a cada dia, Pai. E que nós possamos encontrar consolo, Senhor Deus, nessas palavras, Senhor Deus, que é a Tua palavra sobre nós. Muito obrigado, Senhor Deus. Aqui estão essas mães, que elas possam sair daqui hoje renovadas, curadas e com a certeza que o Senhor está no controle de toda a situação. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.